Oi pessoal, continuando aqui com mais uma aula. Nesta aula, a aula 15 do segundo ano, a gente está falando sobre o segundo reinado. Nós vamos falar sobre o terceiro aspecto dentro do segundo reinado, que é o trabalho durante esse período. Bom, sobre esse assunto nós vamos falar sobre duas coisas: a campanha contra o tráfico negreiro e a imigração europeia. Sobre a campanha contra o tráfico negreiro, vamos lá. Desde o início do século se tem pressões religiosas na Inglaterra por grupos calvinistas que não acreditam na diferença entre as pessoas e tenta defender que religiosamente é errada a escravidão. Principalmente os Quakers, né, um grupo calvinista importante, vai ter peso sobre essas questões, defender a igualdade entre os homens. Também o pensamento liberal abolicionista vai ganhando bastante expressão, né? Muito peso de fato, sobretudo utilizando-se de filósofos que vão falar sobre a igualdade entre os homens, né? Vindo de Rousseau, por exemplo, de que não cabia esse modelo então de escravidão no mundo visto a igualdade entre as pessoas. E também certas pressões econômicas de regiões que já tinham optado pelo trabalho assalariado ter que competir com regiões que se valiam ainda do trabalho escravo, como é o caso das regiões da América Central, competir com os produtos do Brasil que se valiam ainda de mão de obra escrava. Então essas pressões todas vão levar, sobretudo a Inglaterra, a tomar uma postura, uma posição, já no início do século, a favor do fim do tráfico de escravos. A Inglaterra também pensava claramente em ter um grupo que pudesse ser consumidor de produtos ingleses, já que escravos não recebiam salário e, portanto, não poderiam engrossar aí o número de consumidores de produtos industrializados. Por tudo isso, os ingleses já pressionam o Brasil desde a chegada da corte de Dom João no Brasil. Faz parte dos acordos dos tratados de aliança e amizade a ideia de tentar reduzir o tráfico, mas o Brasil posterga e vai enrolando, 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 até que, em termos legais, a gente vai ter a Lei Feijó Barbacena de 1831, que diz que vai acabar com o tráfico, mas essa vai ganhar alcunha de lei, né, para inglês ver, porque era mais para a Inglaterra achar que ia fazer do que na prática, porque na prática não acontece de fato nada em 1831. Continua se mantendo o tráfico negreiro. Vai ser só em 1845 que aí a Inglaterra decide tomar uma posição em retaliação aos tratados assinados no ano anterior, nas tarifas Alves Branco. Lembra que a gente falou disso? As tarifas de caráter alfandegário e tal. Em retaliação a isso, os ingleses assinam o Bill Aberdeen, que autoriza os navios britânicos a abordarem navios que estão fazendo tráfico de escravos, afundar se necessário, enfim, confiscar e coisas desse tipo. O Bill Aberdeen, você pensa assim, mas qual o peso disso e qual a autoridade que a Inglaterra tinha para tal? Na verdade, a Inglaterra não tinha uma autoridade de ser árbitra do mundo, nada disso. Mas era a maior marinha do mundo e evitar conflitos com os ingleses fazia parte de uma estratégia inteligente, de certa forma, dos países. O Brasil, por exemplo, queria muito evitar esse conflito com os ingleses e, apesar do negócio dos escravos representarem lucro para uma camada muito significativa no Brasil, o governo tenta postergar e não se envolver diretamente nisso. O que vai acontecer com o Bill Aberdeen? Uma série de embarcações de fato vão ser interceptadas pelos navios britânicos. Até que, em 1850, o governo brasileiro, então, de Dom Pedro II, resolve assinar a Lei Eusébio de Queiroz, que vai pôr fim ao tráfico de escravos. Atenção, é o tráfico negreiro que acaba e não a escravidão. E por que era tão difícil acabar com a escravidão, portanto, né? Por que postergar tanto? A questão é a seguinte:
durante todo esse tempo, a escravidão representou para o Brasil uma marca pesada, né? Nós somos o país que mais recebeu escravos, uma manutenção da escravidão durante um longo período. E assim, a sociedade brasileira é uma sociedade marcada por essa escravidão, marcada pelo preconceito, marcada pelo racismo. Então, você tinha uma série de senhores que defendiam ferrenhamente a ideia do escravo na sociedade brasileira. Além disso, o pensamento racista era muito sólido e forte naquele momento de você ter a possibilidade de acabar com o tráfico tão simplesmente assim com um decreto e, consequentemente, com a escravidão. Também vale salientar que grupos poderosos economicamente ganhavam dinheiro com o tráfico, então isso travava um pouco as decisões do governo. E também faltava, por parte do próprio governo, não necessariamente do imperador Dom Pedro, mas da junta de governo, um pouco de vontade nesse sentido também. Recheado, obviamente, por preconceitos, claro. Bom, de qualquer maneira, de 1850 para frente, a gente vai ter uma diminuição na chegada de escravos, porque agora fica mais difícil, de fato, com a proibição. Ainda chega, mas chega bem menos. Isso vai fazer com que o preço do escravo suba muito. Esse preço disparando leva, então, a algumas regiões a promover o tráfico interno, que é tipo realocar, né? Pegar de uma região e tentar vender em outra. Por exemplo, você tenta vender do Nordeste no Sudeste, já que a gente está falando da cafeicultura e precisava de uma mão de obra maior, uma quantidade maior. Também vai acontecer a semi-servidão, onde camadas muito pobres vão aceitar trabalhar para alguns senhores, algumas fazendas, em troca só do alimento, de rendas bem baixas, então uma forma de exploração também, só que na forma de semi-servidão. E surge a ideia, na verdade já tinha, mas fortalece a ideia do trabalho assalariado, principalmente nas fazendas do Oeste Paulista, a partir da região de Campinas, por exemplo. Esses fazendeiros defendem muito o trabalho assalariado, julgando que seria uma boa solução, aumentando a produtividade, possivelmente, e trazendo lucros. Bom, é isso que vai ser a grande toada. Trabalho assalariado, portanto. E de quem? De imigrantes europeus. E por que esses imigrantes europeus? Primeiro de tudo, porque a Europa passa por algumas dificuldades sociais em alguns países, derivados ao que a gente já estudou, de movimentos de ordem nacionalistas, ou de emancipação, ou de unificação, que vão trazer guerras, conflitos e situações bem complicadas para vários lugares da Europa, empobrecendo parte da população, como é o caso clássico de regiões da Alemanha, do sul da Itália, que quando parte pelo processo de unificação, né, vinculado aí a estados mais ricos, acaba trazendo, na verdade, uma pobreza bem grande, ampliando até a pobreza desses lugares que eram mais agrários, como no caso do sul da Itália ou alguns estados alemães. Bom, então, tinha um desejo europeu, uma possibilidade, né, de vir para a América. Também, a falta de mão de obra na região cafeicultora, sem dúvida nenhuma, era decisiva. Precisava de mão de obra. Isso era suprido por escravos, mas agora o preço subia. Então, se tinha uma necessidade de resolver essa situação de alguma maneira. Também a gente pode colocar nisso uma mentalidade que eu acho importante a gente frisar, que é a questão que já rolava naquele momento, de que a chegada de europeus podia resolver um problema sério no Brasil, que era a questão da população de maioria negra. Diante de todo o preconceito e esse pensamento etnocêntrico europeu, super racista, preconceituoso, se acreditava que brancos estavam associados à ideia de civilização e negros à ideia de selvageria. Então se defendia, por teses como a tese da eugenia, de que o embranquecimento da população poderia desenvolver melhor um país.
Então, por isso se cogita a ideia, também nesse contexto, de que os imigrantes europeus poderiam trazer para o Brasil uma certa ideia de desenvolvimento, de civilização. Altamente preconceituosos, obviamente, altamente. Enfim, juntando tudo isso, o governo resolve que é a melhor forma e começa uma forte campanha nos países europeus para estimular a vinda de imigrantes para o Brasil. Essa vinda em grupo mesmo, né, famílias, para ocupar então o território, teoricamente nesse projeto de ocupação do território e de ter mão de obra para essas funções. Muito bem. O que é legal a gente perceber nisso tudo, gente? Que nós teremos, né, esses acordos de imigração formados a partir de uma relação entre o governo sendo o grande mediador. O governo sendo o mediador é importante por quê? Pessoal, porque a gente vai ter uma certa segurança inicial nos países da Europa com relação ao sistema que vai se montar. E então vão ser montados esses acordos. A gente vai ter basicamente 3 sistemas operando com a imigração. O primeiro deles é o sistema de colonato. O sistema de colonato vai ficar muito famoso porque o governo defende a vinda de famílias para ocupar regiões de baixa densidade demográfica, ou seja, lugares que não são muito aproveitados para agricultura de exportação ou para pecuária, mas que serviriam bem para povoamento. É por isso que no regime de colonato predominou bastante na região sul do Brasil. Na região oeste paulista também tem regime de colonato, que é montado algumas colônias, então. Esses imigrantes recebem um salário anual ou mensal e trabalhavam nas fazendas de café próximas a esses lugares. Então, um sistema bem utilizado no Brasil, sobretudo aí no eixo, então, do oeste paulista e na região sul. O outro sistema é o sistema de parceria. No sistema de parceria, os colonos são tipo um sócio do dono da fazenda. O dono da fazenda paga os custos da viagem, mas o imigrante tem que pagar isso de volta. Então ele vai para a fazenda e trabalha por lá como uma espécie mesmo de sócio. Só que ele paga pelos custos todos então da viagem, e como ele fica na fazenda, por exemplo, ele compra no mercadinho da fazenda, na venda. E a questão é que ele fica devendo o tempo todo, né? Se aproveitava muito dessa questão para que esses imigrantes ficassem vinculados com dívidas gigantescas e nunca pudessem sair de lá. O sistema de parceria vai dar muito problema e não vai funcionar justamente por causa disso. Também se criava formas de pagamento dependendo da produtividade do cafezal, enfim, uma série de coisas que dificultava a presença dos imigrantes de fato. Outra coisa importante é a questão do sistema de subsídios. Quando o governo percebeu que o sistema de parceria era um problema, tentou resolver ele próprio pagando os custos todos para trazer os imigrantes. Melhora a situação, sem dúvida nenhuma. Mas não resolve o problema, porque daí os fazendeiros queriam que o governo não cobrasse deles os custos e o governo queria cobrar dos fazendeiros os custos, enfim, um impasse. De qualquer maneira, essa forma de imigração acaba sendo mais utilizada. Mas o que pega de fato são alguns problemas, porque, por exemplo, os fazendeiros brasileiros tinham uma mentalidade escravocrata. Então eles tratavam os imigrantes, em muitos casos, dessa maneira, como escravos. Até levando para serem açoitados mesmo, uma série de abusos. Isso vai cair muito mal na imagem do Brasil na Europa, e inclusive chegar ao ponto de alguns países proibirem a imigração para o Brasil diante dessas condições. Uma crise de caráter diplomático de fato. Também uma outra questão é que muitos imigrantes vinham com a esperança de conseguir eles próprios a sua própria terra, de conseguir viver por aqui,
como proprietários e tal. Isso fazia parte do sonho de fazer a América, esse termo bem conhecido, bem famoso, que está associado a essa ideia de vamos conseguir, vamos fazer a América, significava vamos nos dar bem, né, na América. Só que com a Lei de Terras de 1850, a gente tem um problemaço, porque a Lei de Terras ela acaba limitando a possibilidade de acesso à terra. Fica muito caro ter terra, e aí só os grandes latifundiários é que conseguem reforçar, ampliando seus domínios, ampliando as suas posses e complicando muito para pequenos proprietários, e no caso até imigrantes, conseguirem isso tudo. Enfim, o trabalho então ele vai ser escravo transitando para a imigração europeia como um forte programa aí então de ocupação do território via sistemas ora bancados pelo governo, ora não, mas é inevitável essa chegada de imigrantes alterando toda a estrutura que a gente tinha até então de trabalho. Aos poucos o trabalho escravo vai sendo substituído por esse trabalho de ordem assalariada. Na nossa próxima aula, na aula 16, nós vamos falar justamente sobre a escravidão associada ao processo de abolicionismo. A gente vai falar todas as coisas que vão pesar aí para esse fim da escravidão. Beleza, galera? É isso aí. Esta foi a aula 15. Até a próxima aula. Um abraço.